A partir de agora, damos início às nossas palestras e painéis. Para abrir as conversas do dia, é com imensa satisfação que os convido para a palestra A Oportunidade do G20 Brasil 2024 para promover e internacionalizar empresas brasileiras. Apresentada pelo ilustre senhor João Ulisses Pimenta, coordenador de análise de mercado da Diretoria de Negócios da Apex Brasil, e participação do presidente da CISBRA, o senhor Paulo Manuel Protásio. João e Protásio vão nos guiar pelas extraordinárias oportunidades que o G20 Brasil 2024 oferece para as empresas brasileiras expandirem seus horizontes e conquistarem o mercado internacional. Sejam todos muito bem-vindos. Com a palavra, o senhor Paulo Manuel Protásio. Aqui. Bom dia a todos, obrigado pela presença, quero agradecer aqui aos organizadores. Talvez mais alto um pouco, né? A organização, o presidente Protásio aqui, né? Muito obrigado pelo convite, né? Aqui também a presença do nosso diretor Pesaro, que está por ali, tá certo? Um abraço. A Mayra, a nossa colega, que já em breve tem uma fala. Bom, pessoal, então, em primeiro lugar, agora sim, ó. Em primeiro lugar, vamos aqui falar um pouco rapidamente sobre a Apex. Para quem não conhece, são algumas notas aqui, né, que a Agência Oficial do Brasil para Negócios Internacionais, né, promoção do comércio, internacionalização, também atração de investimentos. Às vezes as pessoas pensam na Apex mais como comércio, mas nós somos também a principal agência brasileira de atração de investimentos, que é fundamental aqui no Brasil, né? Aqui nós temos, no mundo e no Brasil também, 17 escritórios, né, em todas as regiões. No Brasil também tem todas as regiões do Brasil. E atuamos em várias áreas, como a inteligência de mercado, que é a minha área. Estou nessa área há 17 anos, trabalhando com inteligência de mercado na Apex Brasil. A qualificação de negócios internacionais, né, o PX é um dos mais conhecidos aí nessa área. Promoção de negócios, aí nós temos várias ações nesse sentido. O âmago na nossa atuação na promoção, a expansão internacional, internacionalização, atração de investimentos estrangeiros e imagem, né? Então, nós atuamos nesses segmentos aí que fazem parte da ação da Apex Brasil. Bom, aqui nós vamos falar sobre G20 e comércio e investimentos, promover e internacionalizar empresas brasileiras. Estamos falando de comércio e investimentos, né? Porque o G20 é algo muito amplo, e o G20, né, aqui já passando para o que é o G20, acho que a maioria aqui deve saber, mas somente para reforçar, né, um grupo de países que, a partir da crise da Ásia em 1999, se reuniram para melhorar a governança global, idealmente evitar as crises, né? E de lá para cá tem evoluído muito. Eu hoje gosto muito
gosto dessa divisão em trilhas, na trilha dos Sherpas, a trilha de finanças, porque antes era somente finanças, hoje não. Hoje se vê que para você fazer com que o mundo ande, o mundo caminhe, né, prospere, nós precisamos de ter outras questões resolvidas, questões sociais, ambientais, né, tecnologias, né, o mundo como é a justiça, né? Então, isso é algo que é fundamental. E são 19 países, mais a União Europeia e agora, mais recentemente, a União Africana, que fazem parte hoje, quer dizer, ampliou bastante, né, o leque que inicialmente eram poucos países, e hoje nós temos aí, né, uma concertação global, pode-se dizer, com todo mundo que, de alguma forma, pesa, né, e o Brasil hoje é um desses que fazem parte dessa economia mundial e tem o seu lugar no mundo com destaque. Então, e no Brasil hoje, sediando o G20, é algo que realmente importante e que é um palco onde nós podemos nos mostrar com todo o potencial que hoje já somos para o mundo. Então, são 85% do PIB, 75% do comércio, 2/3 da população global. O G20 no Brasil prevê mais de 130 reuniões em 15 cidades, né, para mostrar aí a nossa diversidade, né, com a cúpula, a reunião principal aqui no Rio de Janeiro, né, em novembro de 24. Então, parabenizo até a CISBRA, né, por essa lembrança de, nesse momento tão importante, fazer essa conexão entre a Encomex e esse momento que nós estamos agora do G20. Bom, com relação à importância do G20, o principal, pessoal, protagonismo, né? Realmente o G20 é um palco, né, de discussões, de atuação, onde nós podemos ter voz, né, através das várias discussões, das mais de 130 reuniões que acontecem. Então é um momento assim ímpar para que nós aproveitemos, né? E dentro disso aí, temas que não são muito caros. Aqui o Brasil, não só o Brasil, como também a Índia, que foi o anterior, sediou anteriormente agora o G20, né, depois a África do Sul. Então, já os últimos anos, o Sul global dominando as pautas, né, como falou o presidente Protásio, e a questão do combate à pobreza e à desigualdade. O mundo está cada vez mais desigual. Precisamos aumentar a discussão, aumentar a solução, precisamos canalizar soluções que façam com que o mundo seja um mundo mais justo. Isso aí é fundamental e as reuniões do G20 são um momento especial para discutir isso. E o Brasil, como também é um dos componentes do Sul Global, ele vai ter essa questão muito forte nas suas discussões, né? E o desenvolvimento sustentável, e aí não podemos esquecer da questão climática que está nos... porque sustentabilidade é algo bem amplo, né? Tem vários níveis de sustentabilidade, mas uma das questões que mais pesam hoje é exatamente a questão climática que vai impactar e tem impactado já, na verdade, a economia e a sociedade mundial, como nós estamos vendo em vários fenômenos. Agora mesmo, o Rio Grande do Sul já é um já teve esse impacto com as mudanças nos oceanos, El Niño, Laninha, agora até o El Niño já está mudando para a Laninha, que é outra característica, mas são as mudanças climáticas que temos que entender, temos que nos preparar, nos adaptar e fazer o melhor, né, para que possamos ter um mundo onde possamos conviver com qualidade de vida econômica e social. Bom, mas falando de comércio, pessoal, o G20, que na verdade são muitos países que estão ali, né, representados no G20. E com relação a isso, a gente pode dizer que temos o comércio e investimento, eu diria até, vamos ver daqui a pouco já, a questão do investimento, que eu acho até mais fundamental do que o do comércio, embora nós falemos muito de comércio. Mas o que é G20 para o Brasil? O G20, hoje nós temos uma balança comercial com o G20 de aí
somente exportações foram 219 bilhões, 6 bilhões em 2023, com um saldo comercial de 44,7 bilhões, quase metade do saldo brasileiro, envolvendo os países do G20, de 2023. Né? Então, é algo realmente bastante expressivo. Né? E aqui a gente tem alguns destaques para comentar. O primeiro deles é que os países do G20, até por conta da própria China e Estados Unidos, que estão dentro do G20, nós temos lá a posição de destino das exportações do Brasil, né, está com os países do G20, assim como a posição de, em primeiro lugar, na origem das importações. Isso aí, claro, é até uma coisa mais ou menos óbvia, né, porque são os principais países e dois dos grandes parceiros brasileiros, que são China e Estados Unidos, estão no G20. Né, isso puxa bastante para cima esse número. Né? Depois, nós queremos aqui enfatizar também que, do lado contrário, aí nós temos uma certa assimetria, aí, que é exatamente, por um lado, esse destaque para destino e origem das exportações, mas, se formos olhar para o lado contrário, nós temos aí o Brasil como destino dos países do G20, é o 22º, está em 22ª posição, e como origem das importações do G20, aí já está com uma posição um pouco mais elevada, 7º lugar. Agora, qual é o G20? Temos desafios, oportunidades, mas temos desafios. Os desafios aqui, nós temos a questão da participação do Brasil nas importações do G20, Brasil participando das importações lá no G20. Nós temos aí hoje 4,1% de participação. Então, se a gente olhar agora do lado do G20, a evolução da participação em 2003 a 2023, em 20 anos, hoje o G20 aumentou, inclusive, a sua participação para 72,8%. Ou seja, você tem aí um desnível entre a participação do Brasil nos países do G20 e a participação do G20 no Brasil. Isso por conta, talvez, da estrutura estrutura produtiva do Brasil e da nossa pauta. Nós temos uma estrutura hoje que é muito favorável a bens comoditizados, com mais ou menos valor agregado, dependendo, e menos valor agregado ali em boa parte da pauta. Então, esse é um desafio que nós temos. Como aumentar o valor agregado da nossa pauta, porque, evidentemente, aquele número de 72,8%, porque esses países do G20, e especialmente os países desenvolvidos, né, países como China, não é desenvolvido, mas com grande capacidade de tecnologia, como China, mas também Estados Unidos, grande parceiro aqui da região, Alemanha, né, Itália, né, nós temos, são países que já têm uma pauta com muita tecnologia, muito valor agregado. Isso pesa bastante quando você faz a troca comercial. Para que a gente possa tirar esse desnível, só tem um caminho. Aí se fala da nossa neoindustrialização, né, a tecnologia, são as nossas startups, são os nossos serviços, e aqui Rio de Janeiro, serviços, é exatamente um dos focos aqui, potencial para poder contribuir ainda mais com o esforço, porque aqui nós estamos falando da pauta de serviços aí, estamos falando da pauta de produtos. Nós somos deficitários na pauta de serviços, né? Mas em alguns itens nós estamos melhorando. Mas aqui em produtos, então nós temos esse desnível. Agora, quais são as oportunidades que nós temos para exportar para produtos, né, para os países do G20? E aqui nós temos, né, cerca de 9.403 oportunidades. Eu queria alguns destaques aqui. Estados Unidos. Estados Unidos é um mercado muito importante para o Brasil, né? E só que nós temos uma participação no Brasil, nos Estados Unidos, ainda baixa. Nós somos, os Estados Unidos é o primeiro investidor no Brasil, porém a nossa participação em comércio nos Estados Unidos ainda é menos de 2% no total, embora alguns produtos, eles são como commodities, nós temos a grande participação.
Mas é de notar essa questão dos Estados Unidos sendo o primeiro investidor no Brasil. Daí a importância desse relacionamento com o G20 que nós temos, que muitos deles são origens de investimentos, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Espanha, né, o Japão, né, e a China tem aumentado muito a participação dela nessa questão do investimento no Brasil. Aqui nós temos a Alemanha, também com oportunidades, e aí a Alemanha também, como, embora seja o primeiro fornecedor europeu do Brasil, nós temos também muito investimento da Alemanha aqui, e as duas coisas, eu acho que aí, no caso da Alemanha são bem, é bem importante isso, porque a Alemanha ela tem valorizado bastante o impacto da energia verde, né, energias renováveis na produção dos bens. Então, isso na própria Europa, né, na União Europeia, ali foi até colocada a questão daquelas barreiras que estão se fazendo à questão do carbono na entrada dos produtos na Europa. E também barreiras em relação a questões relacionadas ao agro. Então, temos algumas questões a serem resolvidas na Europa, mas também temos parceiros importantes como a Alemanha, que compram, aqui, como nós falamos, se a gente for falar de bioeconomia, por exemplo, de Amazônia, né, os produtos saudáveis, a Alemanha é um desses mercados que despontam para a compra desse tipo de produto nos mercados desenvolvidos, e a Alemanha se destaca bastante em relação a isso. Aqui também a China, e a China o desafio maior, porque a China ela compra muito, pesa muito a questão da soja, da carne, né? Então, mas o desafio e a questão de política, a China ela normalmente ela não foca em bens com maior valor agregado, mas como insumos para a produção da própria China, né? Então, isso é uma questão que aí o G20 é importante, esse palco, exatamente para que nós possamos ter uma relação mais igualitária, até dentro do próprio BRICS, né, que nós fazemos parte também do BRICS. Então, isso é muito importante aqui nessas discussões do G20 deste ano no Brasil, já que estamos na nossa casa e somos aí, temos mais chance de protagonizar essas discussões. Aqui também mais oportunidades, destacando-se a Argentina, aqui na América do Sul, né, dentro dos componentes do G20. E lembrando o seguinte, que hoje nós temos, eu acho que é algo fantástico que está sendo feito pelo Ministério do Planejamento, né, que é a questão das rotas, as 5 rotas logísticas que estão sendo desenvolvidas desde o norte a sul do país. A conexão, a interligação e a integração entre os países do Brasil e os países da América do Sul é algo que vem se, ao longo do tempo, vem se desejando e fazendo ações, mas sem essa interligação logística, essa conexão, ela tende a não ser tão forte como poderia. Então, nós temos aqui esse ponto que eu queria chamar a atenção, que nos favorece bastante à medida que esses projetos vão se desenvolvendo, principalmente para os países para os estados mais ao norte e também aos países mais ao norte da América do Sul, né, que o relacionamento ali é mais difícil devido à Amazônia, aos Andes também, tá certo? Então essas rotas, essas 5 rotas que estão sendo desenvolvidas vão trazer aí essa maior possibilidade e melhora nessa interconexão. Aqui também o México, e o México, aí a gente chama atenção para a questão do nearshoring, que com a questão do China Plus One, com as empresas fazendo, e a questão China e Estados Unidos, com as empresas fazendo tendo mais uma ponta de produção em países como o Vietnã, por exemplo, no México, não apenas na China. Então, deixar a China como uma das opções, não apenas a única, desconcentrar. Então, isso, com relação ao México, é também uma oportunidade. Inclusive, nós vamos fazer agora, está previsto uma missão até nossa, da Apex Brasil, no México, ainda este ano, para exatamente ver oportunidades para as empresas brasileiras face
ao nearshoring e também a tarifas mais reduzidas do México, que para alimentos e bebidas, que a gente tem que aproveitar. Então, o México também destacaria essa como o segundo parceiro comercial do Brasil pela questão do nearshoring, que está aí acontecendo forte, e o México é esse país aqui mais próximo, onde podemos aproveitar essa oportunidade. Outro, a África do Sul, que ali na África se destaca como a primeira economia, né? E aí na África do Sul nós temos atuações de empresas brasileiras fortes lá na área de energia. A África do Sul ela tem um problema seríssimo de energia, né? Ali até o próprio ali o Cone Sul ali da África há projetos de integração energética entre os países, e o Brasil, até inclusive a WEG, é uma dessas empresas brasileiras que está ajudando muito nessa questão da energia lá na África do Sul. Mas temos oportunidades ali, né, nossos vizinhos ao sul da África, né, a África do Sul ela se destaca com 582 oportunidades na África para o Brasil. E finalmente aqui, vamos destacar a Índia, né? A Índia, apesar da distância, mas é um país com 1,4 bilhão de habitantes, é um país que, apesar de não ter petróleo, é um grande tem muita capacidade de refino de petróleo, e exporta petróleo que refina, inclusive, esse negócio fantástico. Ou seja, há oportunidade até onde a gente poderia achar que não há, porque com isso a gente tem, até o Brasil, ele pode, assim, se beber desse exemplo da Índia, nesse sentido, né, em várias áreas, né, e a cada dia que passa, essa conexão Brasil-Índia aumenta. No nosso comércio ainda é baixo para o potencial que nós temos. Brasil e Índia tem um potencial gigante que ainda está por ser mais aproveitado. E a cada dia que passa, né, até é outro ponto da questão do G20, né, e também dos BRICS, que vem como uma oportunidade para a gente aproveitar e interconectar mais o sul global. E aí, acordos, hoje o mundo anda por acordos, né? Os países que hoje que a gente for olhar o comércio dos países, acordos, eles são a chave para o comércio. E aqui dentro do G20, com o Brasil, nós destacamos o Mercosul, acordo com o mundo do Sul, do Mercosul, acordo Mercosul-México também, que tem 2 ACS, que são segmentos do acordo que estão em funcionamento, né? Um deles ligado mais à questão da indústria automobilística, que é o ACS 55, e mais o ACS 53. O acordo Mercosul-Índia, que é um acordo ainda com poucos itens, poderiam ser mais itens, mas já é um acordo e é bom, né? Que se destaca aí também dentro dos países do G20. E com a África nós temos também acordo Mercosul-SACU. Então, já temos acordos, esses acordos podem ser ampliados, né? Tem aí no pipeline, né, outros acordos que estão sendo discutidos e que podem vir a favorecer o comércio do Brasil com o G20. E aqui, com relação à Apex Brasil, o que é que nós podemos fazer para apoiar o comércio? Já apoiamos, né, o comércio, são 48 projetos, né, e mais, né, da Apex Brasil, e aqui só para destacar alguns, alimentos e bebidas, que a grande maioria, e também máquinas e equipamentos, mas aqui, por exemplo, se pega o Rio de Janeiro, tem projetos como de serviços, né, moda, por exemplo, que são, agora, neste ano, a gente vai, inclusive, lançar alguns estudos estaduais focados nos estados e na capacidade dos estados exportarem, e algumas questões como ligadas ao estado vão aparecer. É claro que o estado do Rio de Janeiro é muito conhecido pela exportação de petróleo, mas o petróleo está ótimo, anda sozinho, mas os demais setores, esses precisam ser ainda mais apoiados para ganhar volume, né? E aí entra serviços, moda, né? Com certeza, não tem como se ficar de fora em questões de comércio exterior aqui no Rio de Janeiro, né? Além de outros. Então, aqui para citar alguns desses projetos da Apex Brasil. Com relação a investimentos, esse eu acho que é o que pesa. Eu acho que deveríamos mais, isso na minha opinião, seria, digamos assim, o maior foco que deveríamos mais protagonizar aqui e mostrar que o Brasil como diferencial no mundo,
porque, até como foi colocado, hoje nós somos uma referência em energia verde, energia limpa. Né? Mais de 80% da nossa matriz é limpa. Né? O Nordeste, inclusive, se destaca hoje com produção de energia limpa. Estamos atraindo, vamos ver já, entre esses investimentos aqui, que são investimentos anunciados, você tem ali do lado esquerdo os investimentos Greenfield, que são aqueles novos investimentos que geram novas empresas e mais emprego e renda. Enquanto que os Brownfield, que são do lado direito, são fusões e aquisições que apenas as empresas mudam de dono, não tem essa geração tão forte de emprego e renda, não são novas empresas, mas empresas já existentes que passam de mão, aquisições e fusões. Mas aqui, nesse quadro, esse próximo, nós vimos que a importância do G20 para o Brasil nessa questão da atração de investimentos, que a Apex Brasil é a principal organização brasileira, né, a atrair investimentos para o Brasil. Nós temos aí uma série de ações nesse sentido. E ali nós vemos que, por exemplo, a Volkswagen, expandindo fábricas em São Bernardo do Campo, como destaques. O Data Center, né? Hoje em dia, no mundo, um dos maiores investimentos que acontece no mundo é exatamente em data centers, devido a quanto maior a computação em nuvem, né? Mais vai precisar de data center. E hoje se fala muito de data center, eles consomem muita energia. E energia limpa o Brasil tem, e por isso é mais uma outra frente que o Brasil pode ter de atração de investimentos para esses data centers aqui no Brasil com energia limpa. Aqui nós temos a questão da hidrogênio verde, com vários polos, Ceará, né, o Rio, a Bahia, até mesmo Goiás, né, puxando hidrogênio verde. Né? Inclusive, aqui, eu diria que 3 grandes vertentes existem para poder, aqui para o futuro, nós avançarmos em novas opções de exportação. O primeiro, bioeconomia. Aí você tem um mundo. Né? O segundo, a questão do hidrogênio verde. E o terceiro, que seria a cadeia do agro, toda ela, não apenas produto final do agro. E aí, falando o seguinte, tecnologia do agro, por exemplo, máquinas, equipamentos, softwares, né? Isso tudo pode ser exportado. Né? E lembrando que uma fruta, a gente fala, não, exportamos somente, sei lá, uma maçã. Mas, pessoal, para colocar uma maçã lá na Europa, por exemplo, lá em qualquer país, né, uma banana, né, uma laranja, isso exige muita tecnologia, porque você está fazendo com que uma pessoa com uma fruta, né, lá em outra região, né, tão distante, precisa de muita tecnologia. Entra a Embrapa também, na questão da competitividade brasileira, na produtividade brasileira, né, nessa questão do agro. Então, agro, toda a cadeia, né, é um dos pontos que temos que fortalecer ainda mais, né, o hidrogênio verde surgindo e despontando aí para os próximos anos, e a bioeconomia também. Né? Esses são grandes vertentes que vão se juntar aí e vão atrair investimentos. Né? Ali você tem, por exemplo, lá a questão da Austrália, mas também outros países, a Alemanha, né, e outros países que estão vindo para o Brasil com empresas para exatamente fortalecer essa cadeia, né, do hidrogênio verde, das energias limpas, né, e além do petróleo, que aí tem muitos investidores, destacando ali a Total Energies, aí no campo de petróleo da Bacia de Santos, mas tem muitos outros. Né? E aqui embaixo nós temos fusões e aquisições, que eu não vou... como elas são importantes, mas não geram emprego e renda, né? Não geram novas empresas, como é o caso dos projetos Greenfield. Bom, com relação ao Brasil, lá fora, investimentos nossos no G20, né, nós temos também empresas brasileiras lá fora, marcando presença, como Bradesco, Aveg, Gerdau, Marco Polo, Marfrig, Natura, Arezzo, Nubank, Smartfit, Alpargatas, entre outros. Então, há um movimento do Brasil também lá fora de investimentos, mas, claro, o movimento inverso
de atração de investimentos para o Brasil é muito maior, tendo em vista a capacidade de investimento, né, de países como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França, né, e a própria China, que é o grande, vem se destacando bastante, crescendo. E esse é o ponto que eu acho que nós podemos, no G20, nas reuniões, né, nos destacar e fortalecer a nossa posição como o Brasil, que tem diversidade, que tem energia limpa, e o Brasil que está muito bem ali o mapa do Protásio, aí lembrando da questão do mapa, nós estamos numa posição também que é longe de conflitos, isso é geopoliticamente muito importante, isso é algo fundamental, né? Então, nós temos aí, com relação ao G20, a questão do comércio e a questão do investimento. Em relação ao comércio, nós temos como desafio aumentar o valor agregado na nossa pauta, né? Isso é algo que a Apex Brasil, ela, a cada dia, ninguém acorda na Apex e começa a trabalhar sem pensar isso. Como é que nós vamos diversificar a pauta, aumentar o número de empresas brasileiras participando da pauta e aumentar o valor agregado na pauta. Isso a gente acorda já pensando nisso, né? E a atração de investimentos. Nós temos uma área de investimentos que trabalha de forma fantástica, né? E a gente ela não aparece tanto quanto outras áreas, né? Porque quando a gente faz um trabalho assim de bastidores, né, que quando, na verdade, a gente não pode nem falar muito, porque os investidores exigem sigilo. Então, na verdade, o trabalho está sendo feito, é um trabalho muito bem feito, né, pela nossa área de investimentos. E vamos realmente aproveitar esse protagonismo do Brasil, né, natural, né, aqui na nossa casa, que estamos recebendo o G20, e aqui no Rio de Janeiro ainda mais. Eu passo agora, eu queria, antes de concluir, quem quiser acessar as várias soluções da Apex Brasil, né, aí nesse QR Code, né, você vai ter acesso, vai cair na página de nosso perfil país, nosso mapa de oportunidades, estudos, inteligência, e de lá vocês podem fuçar todo o site com outras oportunidades, qualificação, por exemplo, que é a nossa grande parceira, junto com a inteligência, e outras ações. Eu queria agora, Protásio, aproveitando o seu grande otimismo, a sua energia, né, sobre a questão do G20, você que fez todo esse trabalho. Eu acho que aqui no Pesaro que a gente tem uma proposta do João Ulisses, quem tem que perseguir. Eu não vou fazer a apresentação minha, não, porque tem que ganhar tempo. Eu prefiro ouvir a Daniele, vocês vão gostar mais da Daniele do que de mim. O mais importante, na verdade, é que eu acho que tem aí um passo que pode ser dado pela área internacional do Estado, que seja incorporado ao processo de uma relação daquilo que vocês já fazem, aquilo que o G20 representa e o que vai ser esse processo de agora em diante. Ou seja, a gente tem até novembro para botar o nosso relógio em sintonia. Mas depois de novembro, não para, porque o processo do G20 ele é permanente. Não importa onde ele vá, entendeu? A gente tem que ir junto. Você já imaginou o G20 nos Estados Unidos em 26? É um bruto mercado, está lá, estampado, você já botou os números. Se a gente entra agora no conceito 26, e tem que entrar, eu te garanto que o Texas vem junto. Bom, a gente é o Texas do Sul, eles são o Texas do Norte. Não, são o Texas do Sul. Então, o que acontece? Eles já estão preparando o roteiro do próprio quadro. A Casa Branca já está preparando o processo. Se a gente vai lá, veja bem, estrategicamente falando, e a gente começa a botar o bedelhozinho, o dedinho nesse processo, como player que a gente já é player. A gente tem que imaginar que a gente está no Troika, sabe? Troika. A Troika.
Nós estamos na troika até chegar aos Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos senta com a gente na mesa, ainda. Não é sem a gente, entendeu? Então, acho que isso, estrategicamente, com a Apex envolvendo-os, e a gente tendo uma ação estruturada, organizada, a gente pode chegar a um nível de influências que a gente não teve até hoje. É que nem branding. Você vai fazer o branding seu. Ok, o meu brand vale uma pancada. Aquelas empresas que você colocou ali, que são as multinacionais nossas, elas valem mais do que as que não são. Porque ela já tem uma referência e marca. A própria secretária, no caso da Daniele, já tirou fotografia e vai atrás delas. Ela vai sair, ela vai procurar saber o que vai acontecer com essas empresas. Então, esse mecanismo é que eu acho que o Rio de Janeiro pode consolidar, você com um time que já tem. Eles, muito mais do que isso, eles já têm, e não só um time, uma estrutura, uma operação, mas eles estão com 17 escritórios externos. Não? Já está o pied à terre, né? Já está lá. Você chega lá, abre a porta e entra no país. Entendeu? Essa que é a grande vantagem que eu acho que tem que tirar. O resto, vou fazer breve, é o seguinte: vocês tiverem interesse em ver o que está se processando junto conosco em relação aos municípios, vocês façam uma solicitação imediata para a gente passa o material todo para vocês e a gente abre uma discussão. Quem trouxer um município vai levar o dever de casa para poder fazer. Nós estamos, para vocês terem uma ideia, confinados no Rio de Janeiro em 92 dos municípios. Nós fizemos uma pequena incursão em São Paulo para uma apresentação do tema nosso. Nós estamos com 7 pedidos em São Paulo. Ribeirão Preto chegou a visitar a gente. Eles querem, porque querem fazer a mesma coisa que nós vamos fazer com os municípios do Rio de Janeiro. Então, isso vai acontecer, gente. Ou seja, é uma questão de tempo. Vai haver uma rede de redes. E essa rede de redes vai existir, por conta de que a provocação do G20 vai nos proporcionar isso. Então, agora, parabenizo a tua apresentação. Eu gostei imenso, inclusive do teu resumo. Eles não viram o teu resumo ainda. Ele leu tudo. Ele viu tudo. Fez uma pesquisa preciosa em todo o programa que houve na Índia e, portanto, está catedrático no tema. Estamos juntos. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada aos senhores Paulo e João. Começamos com o pé direito, gente. Um dia inteiro de imersão nos temas do comércio exterior e como o G20 será importante para o mercado.